Olá, famílias, boa tarde, tudo bom? Aqui é a Janara, sou nutricionista da PAI e hoje eu quero falar um pouquinho sobre como melhorar a alimentação dos idosos, né? Vou falar de uma maneira bem geral. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o estado nutricional dos idosos. Então o estado nutricional seria a saúde, né? Ele pode ser afetado por diversos fatores, né? Um dos fatores é a questão dos medicamentos controlados e tudo mais. Todos esses medicamentos, eles podem estar causando uns efeitos realmente físicos, né? Que aí a gente entra na questão de digestão, a gente entra na questão de diurese, e aí vai muito no banheiro, podem causar, alguns remédios são laxativos, e aí causa diarreia. Os antibióticos, alguns remédios controlados, eles causam déficit de nutrientes. Então, quando causa déficit de nutrientes, automaticamente já prejudica a saúde. Certo? Alguns têm déficit de vitaminas, como a B12, como o cálcio, como o ferro, né? Alguns podem estar causando gastrite, úlcera, em geral, certo? Então, por isso, a importância de uma alimentação totalmente balanceada para o idoso, ok? A segunda questão que eu quero comentar é que o idoso sofre muito com a questão da dificuldade de mastigação. Então, por isso a escolha, às vezes, de sopa, de caldos, né? Eles evitam as coisas mais sólidas. Mas é importante estimular outras texturas alimentares. Porque se a gente ficar só no caldo, automaticamente a verdura ou o legume ele já perde algumas consistências, alguns nutrientes. Né? Então, sempre precisar para um alimento mais in natura. É complicado e tudo mais, mas sempre a forma de preparação ajuda nisso. Tá? Outra questão é que também existe muitos suplementos que a gente pode estar suplementando para idoso, só que tem que sempre pensar na alimentação. A digestão sempre vai ser melhor com a questão alimentar, né? Então, todo o caso deve ser avaliado, mas as texturas e tudo mais deve ser estimulado, tá? A terceiro passo que eu quero comentar é que a alimentação do idoso ela deve ser atrativa, né? Deve ser totalmente preparada para ele, com a intenção de fazer alimentação para ele, porque o idoso às vezes ele tem preguiça de se alimentar, né? Então, quando acontece essa estimulação da pessoa que cuida e tudo mais, é sempre melhor, né? Eles conseguem ver com uma maneira diferente, tá? Para mudar texturas alimentares e tudo mais. Então, os idosos não devem consumir tantos industrializados. Né? Então, quando acaba não acontecendo esse envolvimento para fazer a preparação alimentar, eles acabam optando por coisas industrializadas, mais moles, como sopas industrializadas, como o macarrão. Então, a gente tem que trocar um pouco isso, tem que fazer feijão, carne em geral, tá? O quarto passo que eu quero falar é que os cuidados com a alimentação, eles devem ser redobrados na questão do idoso, tá? Então, como a gente pode comentar? Primeiro, os idosos, eles não podem pular refeições, tá? Então, por isso que deve ser redobrado. Eles não podem café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e às vezes até uma ceia, um lanche à noite, certo? Eles não podem consumir industrializados, porque isso dificulta mais a questão do paladar. A questão de alimentos ricos em gorduras e açúcares também dificulta a questão gástrica, então é importante, né, evitar esses alimentos. E consumir bebidas alcoólicas que a gente sabe que os nossos idosos não consomem, mas também é uma recomendação que é importante a gente estar sempre fazendo, tá? A quinta e última, né, seria mais ou menos um geralzão dos alimentos que devem ser consumidos pelos idosos, mais ou menos as porções, tá? Então, aqui a gente tá falando de frutas, elas devem consumir de 2 a 3 porções ao dia. Então, eu posso comer de 2 a 3 frutas no meu dia. Então, o lanche da manhã, ou o lanche da tarde, ou pós-almoço, tem que ser consumida a fruta, tá? Sempre variar. Legumes, aí a gente legumes e verduras, pode ser de 2 a 3 porções ao dia. Então, almoço e jantar, sempre tem que ter legumes. E, às vezes, até um legumes no lanche da tarde, um lanche da manhã, isso vai variar, tá? Carboidratos. A gente sempre fala em carboidratos complexos. Por quê? Porque a absorção dele é mais lenta, então a saciedade também caminha junto. Então a gente fala de batata doce, de aipim, de polenta, que é sempre alimentos que vão auxiliar mais a questão de saciedade e entra a questão de aguentar as fezes, assim, mais durinha e tudo mais. Agora a gente fala das leguminosas, que entra na questão das proteínas vegetais, que seria o feijão, o grão de bico, a ervilha, a lentilha. Esses alimentos também devem ser estimulados, tá? É uma porção ao dia. A próxima seria as proteínas animais. A gente vai falar da questão
de sempre ter uma proteína animal, né, quase todas as refeições, pode ser de 4 a 5 porções por dia, né? Então sempre evitar fritura, evitar tempero pronto, evitar coisa milanesa, sempre mais assada, ensopada, né? E o próximo seria as fibras alimentares, né? Que a gente entra nas farinhas, como aveia, como quinoa, como farinhas integrais, para ajudar na questão intestinal mesmo. E o último é a água, que é o mais importante. Os idosos têm muita dificuldade de consumir água apenas a questão de não sentir sede. Então, estimular a água é muito importante. Isso aí varia de 1 a 2 litros por dia, certo? Então é isso, famílias, tentem fazer um geralzão, tá? Sobre a questão dos idosos e até pela questão do coronavírus, que eles têm mais debilidade. Então, tudo essa alimentação ajuda na questão imunológica. Obrigada e até semana que vem.